Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sentem-se, por favor. No Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo nos diz que o Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. Isto não quer dizer que a carne seja ruim. Quinto mandamento, nós somos obrigados a tomar cuidado em relação ao que é a carne, portanto, ao sentido físico. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos dormir, nós precisamos cuidar da saúde, nós precisamos, enfim, tomar os cuidados necessários para a nossa sobrevivência sobre esta terra. É para isso que Deus nos concedeu a vida. Acontece que nós não podemos erigir esta vida como sendo aquilo que há de primordial. Dentro de nós existem, como diz São Paulo, duas leis. Existe a lei da carne e existe a lei do espírito, porque o homem é feito de carne e é feito de espírito. Nós somos um composto de corpo e alma. Acontece que o corpo, dizem os franceses que a saúde é um estado precário que sempre termina mal, porque sempre acaba acontecendo que mais dia, menos dia, nós acabamos morrendo. Quando nós morremos, nós somos colocados debaixo da terra, 7 palmos, e para a eternidade nós não levamos nada, nem sequer a roupa do corpo, nem sequer os ossos. Deixamos tudo aqui. O que vai é o espírito, porque o espírito não morre, o espírito permanece. O espírito é julgado e o espírito recebe o prêmio. O que vai para a eternidade é o nosso espírito, e quando for o juízo final, aí sim, a ressurreição da carne, cada um de nós receberá, além da alma que já tem, receberá de volta um corpo, oxalá, glorificado, se nós tivermos sido julgados por Deus, merecedores de uma eternidade feliz no céu. Oxalá sejamos todos nós. Portanto, o que permanece mesmo é o Espírito. E em função disto, todo o nosso esforço nesta terra deve estar dirigido muito mais à perenidade, à saúde, à vitória do Espírito, do que à vitória da carne. E os nossos cuidados com a nossa vida material devem ser apenas orientados a sustentar e ajudar essa peregrinação da nossa alma numa vida cada vez mais aprofundando-se na graça de Deus, nos sacramentos, na união com Deus e, portanto, na santidade, para que na hora de apresentarmos diante de Deus, nós sejamos justamente julgados dignos de entrar no céu, na presença dele. E a respeito desta temática que gira toda a liturgia de hoje. Porque quando nós nos referimos à primeira leitura, nós encontramos no livro de Josué o povo entrando na terra prometida. Para isso, nós precisaríamos rapidamente lembrar o contexto no qual se dá este episódio, tirado com pinças das Sagradas Escrituras para a consideração da liturgia de hoje, mas que nós precisamos contextualizar para entender qual é o problema que se põe para os judeus daquela época. Deus funda um povo em Abraão. Deus concede a Abraão uma descendência numerosa. Esta descendência é escravizada no Egito durante 400 anos. Passam pelas maiores agruras dificuldades, passam fome, passam perseguições, muitos deles são mortos, inclusive regime de escravidão terrível, ferrenha. E surge um homem enviado por Deus, chamado Moisés, para retirar este povo, libertar esse povo da escravidão e conceder uma terra maravilhosa, a terra prometida, que já fora prometida a Abraão 400 anos antes, e que era uma terra fertilíssima, era uma terra maravilhosa, e tinha sido separada, escolhida por Deus, para conceder a este povo que ele amava sobre todos os outros povos, povo escolhido por ele, povo amado por ele, para ser o povo dele. Povo dele, povo do qual depois nasceria o Messias. E eles tinham a promessa do Messias, um Redentor que não seria apenas o Redentor do povo, mas um Redentor universal, porque Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, se encarnou
para salvar o gênero humano inteiro. Ora, havia uma condição para este povo se manter fiel. Nós sabemos na nossa vida, nós temos isto com frequência, nós temos contratos. Contrato de aluguel, contrato de compra e venda, contratos. Se Deus é infinito, sendo Deus quem é, e portanto sendo Ele Deus, não precisaria de nada. Ele escolhe um povo para conceder a este povo dádivas, dons, benefícios que ele não concede a mais ninguém. E ele, portanto, escolhe gratuitamente este povo. O que fez esse povo para merecer ser escolhido? Nada. Simplesmente Deus quis, assim fosse. Deus olhou para Abraão e em Abraão escolhe um povo. Portanto, em Abraão, diria o conselheiro Acácio, na hora de Abraão ser escolhido, o povo ainda não existia. Iria nascer muitas centenas de anos depois. E Deus, então, por uma predileção gratuita, escolhe este povo para ser dele. A este povo o que ele vai dar? Proteção. Ele vai dar a graça. Ele vai dar auxílios sobrenaturais. Ele vai dar um profeta para guiar. Ele vai dar vitória sobre os seus inimigos, ou seja, aqueles que tivessem inveja deles e procurassem tomar ou escravizá-los, ou tomar a terra deles, ou dar prejuízo. A época era uma época extremamente conturbada. O Meio Oriente era cheio de tribos nômades, eram exércitos que se disputavam terras, disputavam cidades, o tempo inteiro lugares sendo sitiados, cercados, saqueados. No meio disto tudo, Deus promete a sua proteção. Promete, inclusive, um êxito natural, ele promete colheitas abundantes, ele promete, enfim, de tudo. E o que ele pede em troca do povo? Não é um contrato? Pois então, o que ele pede em troca do povo? Fidelidade. Só isso. O que é esta fidelidade? Reconhecer a Ele como sendo o único e verdadeiro Deus. Estava comprovado já que os deuses, como dirá a Escritura, os deuses dos pagãos não são nada, são de ouro e de prata, são de madeira. Hoje em dia, poderíamos dizer que são até de plástico. Porque o único Deus verdadeiro que existe é este Deus que se revelou, este Deus que se encarnou, este Deus que demonstrou por portentos ao longo de toda a história o seu poder, a sua salvação que ele manifesta em benefício de nós e a sua bondade para com o seu povo. Para não ir muito longe, nós temos essa situação que se dá com Santo Elias, no alto do Monte Carmelo, e aquele povo dividido entre a escravidão aos ídolos e a adoração ao Deus verdadeiro. E ele chama então todos sobre o monte, e ele pega todos os que pretendiam estar servindo a outros deuses, lhes dá um bezerro e lhes ordena que façam um sacrifício. Vamos ver qual dos dois deuses é o verdadeiro. Qual dos dois? Aquele que fizer descer o fogo do céu, este é o verdadeiro. Uns passam a manhã inteira e parte da tarde, chega até o fim da tarde e não conseguem nada. Aí então, Santo Elias junta pedras, forma um altar, etc, etc. Vocês conhecem a história. E Deus se manifesta pelo fogo, reduzindo as cinzas até as próprias pedras que tinham sido antes molhadas em abundância. E aí então fica patente para o povo qual é o verdadeiro Deus. E muitos ali se convertem. Mas este fato que eu pego com pinças, existem centenas nas Sagradas Escrituras. Deus manifestava o seu poder e a sua divindade a carradas. E o grande problema constantemente para o povo está em saber afirmar a sua fé diante das outras crenças que o mundo prega. Porque eram tantos outros deuses, cada região naquela época tinha o seu Deus, tinha seus deuses, estamos na época do politeísmo, e é diante desta situação, preparando-se para a entrada na terra prometida, que Deus exige, por meio de Josué, que é o profeta descendente de Moisés, continuador de Moisés, e através de Josué, Deus exige ao povo que tome posição, se defina diante dessa situação.
Eles estão dispostos mesmo a renunciar a qualquer outro Deus que não seja o Deus verdadeiro? É com isso que cada um de nós entra para a igreja. Nós entramos para a igreja através do batismo, e nós realizamos o nosso batismo, pronunciando a nossa fé em Deus uno e trino, e, portanto, renunciando ao demônio, a Satanás, as suas pompas, suas obras, etc. Esta mesma situação que nós passamos individualmente por ocasião do nosso batismo, este povo passa nessa hora de entrar na terra prometida. E eles precisam optar, é por Deus ou pelos outros deuses. Atenção, se quiserem guardar esta predileção, serem objeto dos benefícios do pacto que Deus realizou em Abraão e que promete garantir a sua descendência, é preciso eu assumir a minha parte do pacto e, portanto, cumprir com fidelidade a lei de Deus, são os 10 mandamentos. E isto que começa na história do povo judeu vai atravessar a história inteira. O que nós encontramos em nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho é a mesma situação. E o que nós encontramos hoje em dia é a mesma situação de novo. Quantas dificuldades passa o mundo de hoje? Se nós abrimos a internet, os jornais, o telejornal, sei lá, que outras coisas, vemos quantas dificuldades e quantas crises assolam o mundo de hoje. É a violência, são os problemas políticos, são os problemas econômicos, são os problemas de saúde, são os problemas naturais, terremotos, incêndios, etc. É um excesso de calor em certos lugares, excesso de frio em outros, são colheitas que se perdem, a fome que de repente arrisca se instalar naqueles lugares. Enfim, são todo tipo de dificuldades. É a primeira vez que a humanidade passa por dificuldades? Não. Muitas outras nós atravessamos. Eu me arriscaria talvez a dizer que há uma diferença em relação a outras épocas. Talvez seja a primeira ocasião em que a humanidade se enfrenta a dificuldades globais com tão pouca fé. Porque em outras épocas nós tínhamos pessoas politeístas, pessoas que não conheciam o verdadeiro Deus, que pelo menos se voltavam para os seus deuses para sacrificar e rezar. Não tinha valor porque não estavam rezando para um Deus verdadeiro, mas pelo menos tinham um sentimento religioso que o mundo de hoje está perdendo, se é que já não perdeu em sua grande maioria. Ora, nós encontramos muitas vezes na história dos judeus que Deus põe à prova o seu povo. Isto é uma coisa curiosa. No deserto não faltava nada para os judeus. Moisés rezava a Deus, descia o maná, Moisés rezava a Deus, afastava as serpentes, Moisés rezava a Deus e vinham as codornizes, Moisés rezava a Deus, tudo acontecia. Se abriu o mar vermelho, eles eram protegidos dos seus inimigos. Mas em determinado momento, o povo, mais uma vez, ofendia a Deus. O que Deus faz? Deus muitas vezes dizia, eu vou mandar uma prova para eles, para ver se de veras eles estão dispostos a seguir por meus caminhos. E aí nós entendemos que muitas vezes as dificuldades que acontecem, os desastres que acontecem na nossa vida, na vida da humanidade, são como que testes, são Deus colocando-nos à prova para saber se estamos ou não dispostos a seguir a Ele. E a verdadeira resposta diante dessas dificuldades que aparecem consiste em ajoelhar-se, juntar as mãos e voltar-se para Deus. E aí está o teste por onde todos nós passamos. Não há nenhum de nós que não sofra, não há nenhum de nós que não passe por dificuldade. Se nós pessoalmente não estamos passando por dificuldade, há algum outro ser querido que está passando por dificuldade, ou talvez esteja em situação de saúde difícil, ou mil coisas. Nessa situação, nós sabemos nos lembrar de Deus e, sobretudo, nós sabemos analisar a nossa vida para saber se há algum ponto na nossa vida que não esteja andando bem e por onde nós estejamos trocando, às vezes sem nos darmos conta explícita, às vezes sabendo bem, se há algum ponto que nós não estamos seguindo outros deuses, deuses que o mundo nos apresenta como deuses,
quando não são o Deus verdadeiro? E então, às vezes, Deus nos põe à prova. A dificuldade é um momento de reflexão. É um momento de tomar distância. E mais do que levantar-me contra Deus, é analisar-me e saber como que eu ando diante de Deus. Nós estamos numa época histórica de girada de acontecimentos. Todos nós sentimos no ar um ambiente por onde muitas coisas podem se dar em pouco tempo. Qual foi a situação do mundo há 10 anos atrás? E como hoje essa situação está mudada? O que nos esperam nos próximos anos? Como será a humanidade dentro de 5 anos? Dentro de 10 anos? Dentro de 20? Em cada girada, são sofrimentos novos, dificuldades novas, mas Deus promete também proteções novas. Deus nos acompanha sempre com a graça dEle. Deus nos protege a cada passo, a mão dEle nos acompanha. Cabe da nossa parte cumprir a nossa parte do pacto. Fidelidade aos mandamentos. Fidelidade a este Deus que me amou, que me redimiu, que me salvou, que espera apenas uma colaboração da minha parte para levar-me para o céu. Mas é preciso que eu queira. Porque, como diz Santo Inácio, aquele que te criou sem teu consentimento não te salvará sem o teu concurso. Nós precisamos colocar a nossa parte de fidelidade, tomando cuidado com aqueles deuses que hoje tanto se multiplicam, tanto buscam atrair, tanto buscam nos desviar do verdadeiro rumo, que o amor de Deus, a prática fiel dos 10 mandamentos, da qual nosso Senhor Jesus Cristo nos dá um exemplo. E nós devemos saber seguir nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo quando isso nos custe. E às vezes o que mais nos custa é manter-se fiel apesar da pressão do ambiente. E é justamente a situação que nós encontramos no Evangelho. Porque no Evangelho nós temos nosso Senhor Jesus Cristo junto com os seus apóstolos, pregando a doutrina e os campos se dividindo diante dele, aqueles que continuam discípulos dele, apóstolos dele, porque ele tem palavras de vida eterna, e aqueles outros que, dentro de algum tempo, vão se tornar seus perseguidores e vão crucificá-lo no alto do Gálgota. A humanidade continua dividindo-se ao longo da história, e nós devemos saber escolher a melhor parte. Esta parte que não nos é tirada, que é a parte do Espírito. Cuidemos das coisas que devem ser cuidados. Cuidemos com todo o esmero das situações concretas que nos rodeiam, das nossas obrigações. Mas não esqueçamos que o que nós levamos para a eternidade é o Espírito. É em função do Espírito que nós seremos julgados. E é em função do Espírito que, se Deus quiser, nós seremos salvos. Nós entraremos na visão beatífica pela fidelidade aos mandamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.